Olá, o programa do Jota recebe hoje a visita do jornalista Paulo Domingues. Paulo Domingues é diretor do jornal A Tribuna de Amparo e radialista também dos mais conceituados e independentes. O Paulo Domingues ele é formado em jornalismo pela PUCamp da cidade de Campinas. Ele tem passagem pelo jornal A Cidade de Amparo, Caderno Sudeste Campinas, Folha de São Paulo e está na Tribuna como diretor e redator desde o ano de 1992. Paulo, prazer enorme em recebê-lo. Seja bem-vindo. Prazer é meu, J. Mello. Um prazer muito grande estar aqui no seu programa e estamos aí para falar um pouquinho sobre o jornalismo, enfim, sobre a comunicação, né, que é importante. Paulo, vamos começar pelo jornalismo e pelo jornal impresso principalmente. Muita gente diz que o jornal impresso é um jornal que já não tem mais tanta aceitação ou não vai permanecer por muito tempo. Mas isso se fala desde quando inventaram o rádio também, e depois com a televisão. Mas o jornal permanece firme. Mas ainda assim me parece que há uma preocupação em fazer com que o jornal ele tenha vamos dizer assim, uma sobrevida ou uma vida nova. Isso procede? Como que vocês estão fazendo para sobreviver e manter um jornal sério e independente, como é o caso do jornal A Tribuna de Amparo? Bom, Melo, a gente vê que é uma discussão não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, os grandes jornais, eles juntaram o jornal impresso junto com o jornal online. Muita gente apostou, falou, não, o jornal impresso é o fim, é o fim, é o fim, mas na realidade não foi isso. O jornal online fortaleceu o jornal impresso e hoje os dois andam juntos. A internet, que talvez hoje todo mundo com celular, fica muito mais fácil, também obriga os jornais a se modificarem, a terem notícias mais rápidas, textos mais curtos, mais objetivos, com mais informação, com uma diagramação boa. Eu acredito que o jornal impresso vai demorar muito tempo ainda, porque ainda também há necessidade da própria pessoa de palpar alguma coisa, de ter o tato, de sentir através do tato. E o jornal ainda tem essa vantagem, né? E o detalhe do jornal impresso é que você pode andar com ele por onde você quiser também e utilizá-lo da melhor forma. De repente você está num cabeleireiro, fazendo num bar, alguma coisa, o jornal está lá à disposição das pessoas e as pessoas acabam folheando o jornal, né? Principalmente as pessoas que são mais sinestésicas, que gostam de pegar, não é isso? A única coisa que eu sinto, por exemplo, ainda hoje no Brasil, mas eu acho que isso é questão de tempo, é uma questão de a gente aprender a trabalhar, que o jornal impresso ainda ele tem um público um pouco mais velho, mas mesmo assim hoje a gente tem que trabalhar muito junto às escolas, tem que trabalhar muito junto à juventude para mostrar que também o jornal é um complemento da informação, da internet que ele recebe, é um complemento daquela notícia que ele recebeu no seu celular, no seu computador e às vezes oferecendo até mais informações até mais detalhadas, né, velho? E o detalhe importante também, né, Paulo, é que o camarada que ele aprendeu e gosta e desenvolveu o hábito da leitura, ele também terá uma redação melhor e hoje nós sabemos que a redação tem um peso bastante grande nas avaliações universitárias. A mesma coisa seria falar, os livros vão acabar também hoje, porque nós temos aí várias formas de pesquisar na internet ou qualquer coisa assim. Mas eu acredito que não. Nós lá no Jornal A Tribuna, por exemplo, nós fornecemos jornais para 4 ou 5 escolas aqui de Amparo e eles pedem, os professores de português pedem para trabalhar junto com o jornal impresso, que tem um texto muito mais apurado, um texto muito mais trabalhado, um texto muito mais bem elaborado, né? E um texto, inclusive, revisado. Sim, revisado. Na internet que a gente vê muito também. É a pressa, né? Exatamente. A pressa. O exagero de abreviações, né? Parece que mudaram o conceito da linguagem falada, da linguagem escrita, na internet, enquanto que no jornal, todos os jornais, no impresso principalmente, vamos dizer, trata-se a linguagem com muito mais cuidado, com muito mais respeito à língua pátria, não? Nós lá no Jornal Tribuna nós temos além de ter os jornalistas que já têm um cuidado, formação, né? Nós temos também um cuidado, nós temos lá 2 revisores que olham todos os textos, nós procuramos ser o mais fiel possível, errar o menos possível, porque
o jornal impresso realmente é onde as pessoas buscam as informações corretas e o texto, um texto apurado, né? Exatamente. E aquilo que você falou, né, Paulo? No jornal escrito, no jornal impresso, nós temos a matéria muito mais detalhada do que simplesmente um toquezinho de 2, 3 linhas e mais uma fotografia, que a gente vê muito isso na internet, né? Sim, quem procura a internet quer justamente ter uma informação muito mais rápida, uma informação momentânea, ou o que aconteceu lá, ou o famoso líder, né? O quem, quando, onde, o como e o porquê. E ali respondeu aquilo, pronto, já estou satisfeito. Mas quem busca o jornal é que quer talvez uma informação, uma parte de uma entrevista que não teve ali na internet. E muitas vezes aquela história de no jornal sério, a gente ouve os dois lados. Sim, né? ouve os dois lados. Isso que é o mais importante ainda, né? Ok, nós vamos para uma mensagem comercial. Na sequência a gente volta com o Paulo Domingues, jornalista profissional, diretor do jornal A Tribuna. O programa do Jota está recebendo hoje a visita do jornalista Paulo Domingues, diretor do jornal A Tribuna da cidade de Amparo. Paulo, nós temos visto a figura da fake news, a notícia falsa, com muita intensidade. Ela prospera de uma forma extraordinária, principalmente nas eleições. Recentemente nós tivemos essa experiência, né, de ver muita notícia falsa correndo de todos os lados. Como você vê a questão da fake news? Melo, eu acho que essa palavra ela veio realmente para ficar, né? Porque hoje, como o mundo está inteiramente globalizado, ligado pela internet, e hoje é muito fácil você criar uma notícia, inventar uma notícia, jogar ela na rede e de repente o mundo inteiro está sabendo e aquela notícia às vezes não é verdadeira. Hoje ela é uma palavra que veio, é uma coisa que veio realmente para ficar. Mas a única preocupação assim, minha é que as pessoas ainda não entenderam a internet. Acham que a internet é uma terra que não tem de ninguém, que não tem dono. Verdade. E não sabe da responsabilidade que é passar uma informação. Eu, como jornalista, não posso falar, vamos censurar as redes sociais, vamos censurar isso ou aquilo, vamos procurar as empresas, tentar evitar que as pessoas divulguem tal notícia. Não pode. Eu acho que o jornalista tem que, em primeiro lugar, brigar pela liberdade de expressão. Mas as pessoas que buscam divulgar notícias falsas, elas têm que ser responsabilizadas. Eu acho que as pessoas que procuram mentir pela rede social, deveria existir um meio, uma forma de elas serem punidas e aprenderem pelo aquilo que elas estão fazendo. Aquela a recomendação minha é que as pessoas sempre, antes de desconfiar de alguma notícia, sempre chequem as fontes, chequem aquilo que puder. Porque realmente a gente viu nessa última eleição a questão do fake news, está até difícil para o próprio governo, para a própria justiça, enfim, para os políticos, enfim, para a própria sociedade combater isso. Você também não acha, Paulo, que a punição para aqueles que cometem crimes pela internet, seja qual for esses crimes, é muito branda e por isso também prospera de uma tal forma extraordinária que acaba prejudicando, porque você joga uma notícia falsa ou você joga uma mentira sobre algum candidato ou alguma pessoa e depois você apenas se retrata e paga uma multa insignificante e fica por isso mesmo, e sendo que aquelas pessoas que foram afetadas, muitas prejudicadas gravemente, dificilmente vão conseguir chegar naquele mesmo público para dizer, ó, tá vendo, aquilo que falaram de mim é mentira.
Como é que você vê essa questão da punição aos transgressores, àqueles que fazem propositalmente com o objetivo de denegrir a imagem de outra pessoa? Olha, Melo, a lei que pune as pessoas que divulgam fake news é a mesma para quem o jornalista que mente através de um meio de comunicação tradicional, que é o jornal, a rádio, a televisão, enfim, é a mesma lei, é injúria, calúnia, difamação, tal, é sempre a mesma coisa. Eu acho que falta um pouquinho conhecimento das pessoas com relação a essas três coisas, a injúria, a difamação, a calúnia, e realmente a exigência, o procurar justiça para que quem divulgou aquela notícia seja punido, pague por aquilo que está fazendo, tal. Eu acredito que as pessoas acham como aquilo, acho que a internet, a liberdade de expressão é falar o que você quer. Não é isso, gente. Será que, de repente, nós não estamos ainda despreparados para ter a internet à nossa disposição? Porque a gente observa que aquilo que você acabou de dizer, né? Estou só reforçando que o camarada, ele entra na internet, ele está com um problema na família, está com um problema no emprego, está nas relações dele, e ele descarrega, ofende, agride, xinga de nomes feios, fala da família da outra pessoa, como se estivesse falando num boteco entre amigos. E isso tem uma responsabilidade muito séria. Precisa-se arrumar uma maneira, talvez não de punir só, mas de reeducar essa pessoa para que ela aprenda e entenda definitivamente que a internet não é a casa da Maria Joana, que as pessoas que cometem crimes pensam que estão protegidos, né, porque estão atrás de um computador, e enquanto que hoje também evoluiu de tal forma que todos aqueles que transgridem são punidos, né, Paulo? Sim, eu acho que ainda falta uma legislação um pouco mais específica sobre a questão do fake news. E a tendência disso é crescer ainda mais. Agora, cabem aí as pessoas que trabalham com comunicação. Uma coisa boa, por exemplo, que aconteceu nessa eleição foi juntar alguns meios de comunicações tradicionais e desmentindo o que era fake news, algumas notícias jogadas na rede. Isso eu achei muito importante mesmo. Até falando um pouquinho sobre as eleições agora, a internet teve um papel, diria até que fundamental, na composição do perfil do candidato preferido da população. Sim, o candidato até que ganhou a presidência... Tinha 18 segundos, parece que... 8 segundos na televisão, como 8 segundos não dá para falar nada além de um bom dia, ele acabou se utilizando de forma inteligente, não? Sim, ele lá desde 2014 ele percebeu essa força da rede social e soube trabalhar muito bem. E conseguiu conquistar muito eleitores, que eu achei muito inteligente por parte dele. Mas a fake news é que é o grande problema, né? Sim, sem dúvida. Aliás, foi um filho dele que de repente dirigiu todo esse papel. O filho soube trabalhar muito bem com a questão da rede social, Melo, e isso eu achei que levou realmente. A rede social ela chegou para mudar, hoje como se faz campanha política no Brasil e no mundo. A fake news não foi uma coisa típica do Brasil. Ok, nós vamos então para uma mensagem comercial. Na sequência a gente volta com uma matéria muito interessante com o Paulo Domingues, jornalista, diretor do jornal A Tribuna de Amparo. Nós estamos recebendo aqui hoje no programa do Jota o Paulo Domingues, jornalista Paulo Domingues, diretor do jornal A Tribuna. O Paulo Domingues, conforme nós dissemos, ele é formado pela PUCamp em jornalismo,
mas ele morou e estudou também nos Estados Unidos, em Columbus, estado de Ohio. Ele é ainda também formado em comissário de voo e na área de jornalismo e aviação é fotógrafo spotter. Eu gostaria primeiramente de você falar um pouquinho, Paulo, sobre o que é um fotógrafo spotter. Bom, o spotter, Melo, em primeiro lugar, como sou formado também comissário de voo, apesar de nunca ter exercido, mas é uma paixão, o spotter, ele dedica assim, a fotografia em aeroportos, em aeronave, e a divulgação principalmente da aviação. O spotter não é uma coisa exclusiva do jornalismo, existem pessoas que não estão ligadas ao jornalismo, mas são spotters, e sempre quando está para chegar uma nova aeronave, ou algo especial que vai acontecer no aeroporto, um show aéreo, qualquer coisa, lá estão os spotters tirando fotografia. Nem no meu caso, eu sou cadastrado, inclusive, se não me engano, acho que são só 100 fotógrafos cadastrados do Brasil todo, autorizados a tirar foto dentro até do aeroporto de Guarulhos. E vira e mexe nós recebemos a autorização, venha, ficou no lado da pista, tire fotografia, vai chegar uma nova aeronave, lá nós estamos. E realmente a gente conseguiu juntar acho que duas coisas, duas paixões. Uma primeiro foi a aviação e a outra foi, logicamente, o jornalismo, e junto através aí da fotografia, Melo. Ô Paulo, falando em aviação, nós tivemos recentemente um acidente muito grave, né? A queda do Boeing 737 da MAX na Indonésia, com 189 mortes, se não me engano. Como você vê isso? A aviação é segura, nós sabemos disso, comparado inclusive com acidentes automobilísticos, né? Mas como que você vê um acidente desse tamanho, né? É muita gente, quantas pessoas poderiam ser transportadas com segurança? Isso até mais que isso, né? Olha, Melo, você bem disse, a aviação é muito seguro, ela é um meio de transporte que realmente ele recebe muita atenção por parte de quem está envolvido, né? Para quem não sabe, por exemplo, um comissário de voo, ele é na realidade um segurança do voo, né? Nós somos orientados a ajudar as pessoas a sair de uma aeronave em casos de emergência, né? Tanto que a quantidade de comissários de voo dentro do avião é determinada pela quantidade de portas de emergência. Acho que quase ninguém sabe desse tipo, quantos comissários estão dentro. Agora, um avião realmente para cair, sofrer um acidente, tem que ter três fatores: uma falha mecânica, uma falha da estrutura do avião, uma falha humana e também um fator do clima, do tempo, enfim. Se juntar esses três fatores, realmente aí sim pode haver uma queda. Mas eu ainda falo, Melo, apesar a aviação é o meio de transporte mais seguro que tem, mais seguro. Um avião recebe são checagens e mais checagens todas as horas, enfim, é uma coisa, seguro. Perde um veículo de um carro, como você bem disse, a quantidade hoje de acidentes dentro das estradas são muito maiores. É que quando cai um avião, uma aeronave sofre um acidente, a quantidade de mortes é muito grande e impressiona muito mais, né? Paulo, voltando um pouquinho ao assunto, já que você morou e estudou nos Estados Unidos, quem era o presidente na época que você estava lá? O Reagan? O Ronald Reagan. Então, inclusive, aquele ano nós tivemos uma eleição, o Reagan disputou com o Mondale. Eu teve toda a oportunidade de acompanhar um pleito eleitoral para presidente nos Estados Unidos em 1984. Tá, e hoje nós temos como presidente dos Estados Unidos o Trump, que dizem que é maluco de tudo, mas pelo que a gente observa, os Estados Unidos está caminhando muito bem. Como uma comparação, ainda que muito objetiva, muito rápida, sobre o governo Reagan e o governo de Trump? Olha, o Reagan ainda, vamos dizer assim, em 84, os Estados Unidos estavam ainda na Guerra Fria, né? Vamos dizer assim, havia aquela disputa, a propaganda, inclusive naquele ano era muito interessante, que os republicanos, que eram Reagan, queriam o armamento, queria que os Estados Unidos estivesse sempre com a bomba atômica, enfim, e falava-se muito contra a União Soviética. E o Trump hoje hoje a União Soviética não é mais o inimigo maior dos Estados Unidos, e sim os árabes, os países árabes. E é um foco muito diferente um do outro, né? Mas os presidentes, uma coisa interessante que eles não deixam sempre de achar algum inimigo para fazer a sua campanha. Eles têm que ter um inimigo para poder falar para o eleitor americano.
E a questão aí do voto facultativo? Nos Estados Unidos o voto é facultativo, no Brasil ainda não é. Você acha que nós caminhamos para que o voto no Brasil seja facultativo também ou não? Uma coisa interessante é que no Brasil a gente sempre tem a eleição num domingo, né? Já nos Estados Unidos é no meio da semana. E realmente eu acho que no Brasil, se o voto fosse facultativo, eu acredito que o resultado seria muito diferente do que está aí, viu, Melo? E você acredita que nós caminhamos para o voto facultativo também ou não? Eu acho. Ou esse método que nós utilizamos ainda é, para a nossa cultura, o melhor? Seria o ideal o voto facultativo, né? Numa democracia você não pode exigir ninguém vá votar, mas, como eu digo, o resultado seria muito diferente. Ok, nós vamos para mais uma mensagem comercial. Na sequência, a gente volta com o jornalista Paulo Domingues, diretor do jornal A Tribuna de Amparo. Estamos recebendo hoje, no programa do Jota, a visita do jornalista Paulo Domingues, diretor do jornal A Tribuna. Paulo, fala um pouquinho para a gente sobre o jornal impresso, especificamente sobre o jornal A Tribuna. Está tão fácil hoje administrar um jornal como era antigamente, ou está cada dia mais difícil também, e é evidente que, diante da dificuldade, se cria aí uma nova filosofia administrativa, uma nova maneira de gerir os destinos do jornal? Olha, Melo, como eu trabalho no jornal semanário e tem a internet, onde a notícia é a jato, vamos dizer assim, né? Aconteceu, já está sendo divulgada, a gente tem que, hoje eu acho que está um pouco mais difícil administrar. Está um pouco mais difícil porque nós temos que conciliar a notícia rápida junto com o jornal que vai, talvez, daqui 2 ou 3 dias a notícia. Então nós temos que procurar uma forma de fazer aquela notícia que foi divulgada com antecedência seja atraente no jornal impresso também. Que tenha mais detalhes no caso. Tenha mais detalhes no caso. Mas assim, hoje para você obter informações também está muito mais fácil. Eu me lembro, eu sou ainda eu comecei no Linotipo, que era no chumbo e tal, tudo. A gente tem que sair para a rua, a gente tem que caçar notícia. Hoje, você tem uma ideia, a nossa redação recebe de 400 a 500 e-mails por dia com assuntos mais variados possíveis. Então, assunto para fazer um jornal diário, para fazer um site, tá fácil. Buscar informações está fácil, mas assim, a competição é muito grande hoje com a internet. É evidente que para quem escreve, para quem tem essa formação que você tem, de um jornalista com um nível internacional, não é tão difícil. Mas e a parte financeira do jornal? Como é que se busca hoje comerciais para o jornal impresso, quando que, na verdade, até pouco tempo só se vivia da publicidade no jornal impresso, enquanto que hoje nós temos a internet aí disputando esse mercado? Bom, Melo, é um meio de comunicação diferente também. Ele é um meio de comunicação ainda que atinge as pessoas do Jornal A Tribuna, por exemplo, que circula às sextas-feiras em Amparo. Por baixo, nós calculamos em torno mais ou menos de 16 a 18 mil pessoas lendo cada edição daquilo lá. É um público significativo. Potencial e é grande. Um público consumidor, porque é um produto ainda caro hoje, perto da internet, ele é um produto caro. E é um público que consome. E a gente percebe que o anúncio simplesmente classificado, emprego, e esses continuam sendo ainda atrair muita gente que procura o jornal, Mela. E isso encontra no jornal impresso. E, na verdade, o consumidor do jornal impresso é o de maior poder aquisitivo. Ele não é tão jovem
é o camarada que eles vão dizer assim, é o pai da família, ou o pai de família, ou a mãe de família. Esses é o que acabam consultando mais o jornal, enquanto que o jovem, muitos jovens ainda optam pela internet, não, Paulo? Mas é aquilo que eu bem lembrei, eu disse no primeiro bloco que a questão é o seguinte, a gente tem que buscar um meio de atrair também o jovem, porque um dia a gente quer que o jornal seja eterno, Sim, a gente quer que o jornal seja eterno, dure o maior tempo possível, mas a gente tem que procurar fórmulas, textos, figuras, enfim, uma diagramação melhor para atrair o jovem de hoje, para que ele seja também um leitor de amanhã, né? Sem dúvida. Paulo, com relação às eleições do ano de 2020, como você vê as eleições? Você acredita que as exigências estão se tornando cada vez maior devido às informações que o próprio eleitor tem através dos jornais, das revistas, da televisão e do rádio? Olha, Melo, o que aconteceu nesse ano no país, a questão da fake news, que ganhou uma força tremenda, em 2020 nós vamos ter uma eleição municipal, isso no Brasil todo, eleições municipais. Eu acredito que o fake news ele vai perder força na eleição em 2020. Por quê? Eu explico no seguinte sentido, uma eleição municipal, o candidato e o eleitor estão muito próximos, eles estão lado a lado praticamente, então é difícil você inventar uma notícia ou jogar uma mentira na net, na internet, enfim, e ela de repente se tornar ali uma verdade, como pretende quem joga uma fake news nas redes sociais. Eu acredito que a questão do fake news vai diminuir bastante, e a gente espera também que a própria justiça, enfim, as autoridades, criem algumas formas de punir quem jogue, quem trabalhe com a mentira, que isso não é admissível em eleição nenhuma, né, Melo? É verdade. Paulo, com relação ao candidato a vereador, nós tivemos quase 200 candidatos na eleição passada e certamente esse número estará perto disso nas eleições em 2020. Qual o conselho que você daria ou qual a palavra que você tem para essas pessoas que pretendem disputar um cargo eletivo? Ser vereador é um papel importante dentro da comunidade? Melo, eu sou uma das pessoas talvez mais acompanha a sessão da Câmara aqui na cidade de Amparo. Em primeiro lugar, eu acho que a Câmara Municipal conhecer o que é realmente ser um vereador, o que pode fazer um vereador, qual o papel do vereador dentro do município, isso é muito importante. Como posso ajudar a cidade, como posso ajudar o prefeito. Aí sim pensar numa candidatura, procurar apresentar aquilo que é verdade, o que é possível. Porque eu digo muito sentido, você vai ser eleito, talvez por um mandato se falar mentiras. Agora, logicamente, se falar a verdade, acho que isso tem muito mais a ganhar do que realmente participar apenas da eleição. Né? E o caso do prefeito, por exemplo, você também acha que com essa transparência que se exige do executivo e esse acompanhamento, essas publicações que são obrigatórias, isso vai facilitar também para que o eleitor tenha uma visão mais ampla sobre o candidato a prefeito? Sim, Melo. Eu acredito que hoje esses portais de transparência em todas as esferas de poder é muito importante e permite que o eleitor tenha conhecimento do que o seu prefeito está fazendo, do que o seu vereador está fazendo, enfim, como a cidade realmente está funcionando. Ok, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. O programa do Jota fica muito feliz em recebê-lo. Espero que a gente volte a se encontrar em outras ocasiões aqui no programa do Jota. E, então, muito obrigado, sucesso para a sua vida pessoal e profissional. Eu tenho por você um respeito muito grande, sei do seu trabalho, né? da luta para manter o jornal, para manter o seu programa de rádio e principalmente para informar e manter bem informado os seus ouvintes e seus leitores. Um grande abraço. A porta do programa J. Melo e da AN Produções, do Ponto Shop Web TV, continuam abertos à sua disposição. Eu agradeço, Melo, agradeço a você, eu agradeço a AN Comunicação também, ao Ponto Shopping, e estaremos sempre à sua disposição também no Jornal A Tribuna.